Olá, bem-vindos. Obrigado por se juntarem a nós novamente nesta série sobre a verdade. Este é o 13º culto nesta série e estamos trabalhando em algumas coisas que atacam a fé. E um dos principais segmentos que encontramos lidando com falsidades hoje, trazendo falsos ensinamentos para a igreja, trata-se de todo este movimento do cristianismo progressivo. E este é o terceiro desta minissérie sobre o cristianismo progressivo. E hoje vamos tratar da autoridade das Escrituras, que é um dos assuntos mais importantes que iremos tratar, pois isso determina praticamente tudo sobre como você irá crer, sobre em que acreditar e sobre como você irá viver sua vida como cristão. Vamos nos voltar à Palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 a 17, que diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. E, na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Todas as coisas estão ou recaem sobre a sua visão das Escrituras. A pergunta é: o que é a Bíblia? De onde ela veio? Seria apenas outro livro, um de muitos outros escritos sagrados? Seria algo que apenas contém bons conselhos? Ou até mesmo, nós precisamos da Bíblia toda? Nós não poderíamos apenas lidar com a versão com letras vermelhas, sabe? Apenas os dizeres do próprio Jesus? E à medida que olhamos para os perigos representados pelo cristianismo progressista, vemos que tudo se resume à visão da Bíblia. Se alguma coisa pudesse resumir o cristianismo progressista em uma frase, seria que eles se afastaram da confiança na autoridade da Bíblia, para olhar mais para a experiência, consciência e sentimentos. Uma das doutrinas para os cristãos progressistas é o seguinte: eles dizem de si mesmos que eles afirmam que os ensinamentos de Jesus fornecem apenas uma das muitas maneiras de se experimentar a Deus, a santidade, a unicidade e a unidade da vida, e que podemos obter de diversas fontes de sabedoria, incluindo a terra, em nossa jornada espiritual. Em outras palavras, você poderia ouvir comentários como: a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que a Bíblia é um livro de homens. Ou eles irão discordar. Eles diriam: eu discordo com o que o apóstolo Paulo diz sobre esta questão. E, portanto, porque eu sinto que isso está errado, minha autoridade, minha escolha é de ficar com aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e com a minha experiência mais do que com Paulo. Quem é Paulo? Então, ou a Bíblia tolera a imoralidade, então somos obrigados a rejeitar quando isso é dito em certos lugares. E coisas como estas. Um dos principais escritos disse: existem muitos livros hoje que afirmam ser a palavra de Deus. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, afirma ser a palavra de Deus. O livro de Mórmon afirma ser a palavra de Deus. Os hindus acreditam que Bhagavad Gita é a fonte da
verdade eterna. Karl Marx, com uma visão de mundo ateísta, afirmou que sua escrita, o Manifesto Comunista, era a verdade suprema. Os progressistas diriam que todos estes que foram citados contêm a verdade e que devemos aprender com todos eles. Em sua mente, a Bíblia não está de forma alguma elevada acima de outros livros sagrados, embora afirmem ser cristãos e embora professem crer nos ensinos de Jesus. Nós, enquanto cristãos, no entanto, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a fonte eterna da verdade pela qual vivemos. Em seus ensinamentos sobre este assunto, há fortes vínculos com suas outras doutrinas básicas. Por exemplo, eles diriam que, se você mantém firmemente que a Bíblia é a única palavra de Deus, então você tem a mente fechada, ou você é de mente pequena. Ao ler todos os outros livros como livros de fé, eles diriam que estão continuando em sua busca, estudo e aprendizado como parte da jornada de uma vida inteira para adquirir uma maior sabedoria. E se você não fizer isso, então você é ignorante. Apegando-se à Bíblia, eles argumentariam que os cristãos pararam de aprender, pararam de pesquisar e, portanto, fecharam seu intelecto e são pessoas de mente estreita. Em segundo lugar, olhamos para as mensagens anteriores sobre este assunto, onde dissemos que os cristãos progressistas frequentemente usam os mesmos termos que nós, mas lhes dão um significado diferente. Quando se trata da Bíblia, aqui temos um principal exemplo. Quando olhamos para a Bíblia, usamos palavras como inspiração, inerrância e autoridade. E muitos progressistas usariam estes mesmos termos, mas eles dariam a eles significados completamente diferentes. Para eles, inspirado torna-se inspirador. Em outras palavras, a Bíblia nos inspira a viver mais como Jesus, em vez de ser inspirada pelo Deus vivo. Para rebater alguns desses argumentos, vamos ter certeza de que entendemos o que queremos dizer com essas palavras, porque isso solidificará o que acreditamos sobre a Bíblia, e podemos dizer que somente a Bíblia tem autoridade em nossas vidas. Então, vamos olhar em primeiro lugar para esta ideia de inspiração bíblica. E então, nas próximas mensagens, vamos falar de inerrância e autoridade. De onde a Bíblia veio? Pode ela ser confiável? Posso eu ir e viver toda a minha vida baseado naquilo que a Bíblia me diz? Pois se ela não tiver uma origem que seja confiável, se ela é meramente um livro humano, bem, então existem muitos no mundo. Então, se eu quiser olhar para o meu casamento e dizer, uau, como eu irei viver a minha vida em meu casamento ou como pai, se a Bíblia for meramente um livro humano, existe então uma enorme seleção de onde eu possa escolher. Mas se ela vem de Deus, então eu tenho que tomar nota. E eu tenho que realmente fazer o que ela diz. Então, qual é a visão cristã sobre a inspiração bíblica? Inspiração vem da palavra grega theopnestos, de acordo com a 2 Timóteo 3, verso 16. Esse verso nos diz basicamente o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, a Bíblia toda, é inspirada por Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer que é expirado por Deus, portanto, inspirado por Deus. Deus soprou as Escrituras. Ela saiu de Deus. Não foi apenas dada, cumprida e governada pelo Espírito de Deus, mas também
Ele está ativamente expirando e se espalhando e tornando conhecida a palavra de Deus. Em outras palavras, Deus soprou as Escrituras e, portanto, Paulo não estava dizendo que as Escrituras são inspiradoras, embora elas sejam inspiradoras, mas que as Escrituras são um produto divino e devem ser abordadas e avaliadas como tal. Além disso, Paulo é muito claro sobre o fato de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo o que se enquadra na categoria de Escritura tem seu lugar entre as Escrituras sagradas e, porque é soprado por Deus, é proveitoso para a orientação da fé e da vida. Em outras palavras, a Bíblia é inspirada por Deus. E quando dizemos que foi exalada, inspirada por Deus, dizemos então que a Bíblia é de origem divina e qualidade divina. Não é apenas outro livro qualquer. Apenas pense um pouco sobre isso. Se Deus dá alguma coisa, Deus inspira, Deus registra isso e precisa haver um propósito para isso. E sua autoridade repousa em sua autoria, em sua origem. A questão que surge para muitas pessoas: o que foi inspirado? São as ideias que foram inspiradas ou as palavras escritas? Deus deu aos escritores da Bíblia apenas uma ideia e depois permitiu que eles a ajustassem e trabalhassem e encontrassem suas próprias palavras, ideias e contextos para transmitir essa ideia? Ou as próprias palavras foram inspiradas por Deus? A ideia original dada por Deus foi então fortemente influenciada pela cultura ou pela falta de educação, dependendo de quem era o escritor, ou por seu vocabulário limitado, ou possivelmente por um mal entendido do que Deus pretendia dizer? Em outras palavras, o produto que temos hoje, temos que voltar e encontrar qual era a ideia de Deus que estava nele e então levar em consideração todos os erros que eles cometeram por sua falta de educação e por sua cultura? Ou não foi completamente inspirado por Deus? Não. Foi inspirado. As palavras reais, o produto escrito foi inspirado por Deus. É a própria Escritura, o texto escrito, que Deus soprou. Isso é importante. Porque, mais uma vez, se eu começar a tirar isso, se eu subtrair o fato de que o texto foi exalado por Deus, posso dar desculpas para não obedecer, ou não acreditar, ou não dar a ele o seu devido lugar. Pois eu posso dizer que os autores humanos, as mãos que seguraram a pena, de alguma forma entenderam errado, não foi o que Deus quis dizer. E então, é claro, vamos ir e reinterpretar isso e dizer o que eu gostaria que Deus quisesse ou quis dizer com isso. E este é um dos maiores problemas quando os sentimentos e as emoções e consciências começam a desempenhar um papel em como nós vemos a origem da palavra de Deus. Porque se eu não gosto de alguma coisa ou a cultura dos meus dias diz algo diferente, e eu posso dizer que tudo foi apenas uma má interpretação, Paulo entendeu errado, Paulo odeia as mulheres, Paulo era assim, Paulo era homofóbico, ou seja, mas se isso é de Deus, Deus deu o texto, não existe argumento. A ideia essencial aqui é que todas as Escrituras têm o mesmo caráter dos sermãos dos profetas. Primeiro quando eu os preguei e depois quando os escrevi. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, nos dá uma explicação e diz assim: E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva surge em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura surgiu da interpretação particular do profeta sobre as coisas, pois
A profecia nunca teve sua origem na vontade dos homens, mas os profetas, embora homens, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos repetir uma parte. Diz: nenhuma profecia da Escritura surgiu da interpretação particular do profeta sobre as coisas, pois a profecia nunca teve sua origem na vontade dos homens, mas os profetas, embora homens, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro nos explica a origem divina de cada profecia das Escrituras. Em outras palavras, a Escritura não é uma palavra humana ou fruto do pensamento humano. Não é arte ou literatura em sua origem, embora às vezes seja escrita nesse formato. É a palavra de Deus, falada pelos lábios dos homens ou escrita com a pena do homem. Em outras palavras, a Escritura tem dupla autoria e o homem é apenas o autor secundário. O autor principal, por meio de cuja iniciativa, inspiração e esclarecimento e sob cuja supervisão cada escritor humano fez sua obra, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, podemos dizer que a Escritura inspirada é a revelação escrita de Deus, o registro bíblico da autorrevelação de Deus na história da redenção. E não é meramente um testemunho humano dessa revelação, que isso em si mesmo é a revelação. E é por isso que podemos amar a palavra, porque é dada por Deus. Deus nos deu e por isso devemos desfrutá-la, amá-la, lê-la, estudá-la e depois vivê-la. A inspiração, portanto, garante a verdade de tudo o que a Bíblia afirma. Assim como a inspiração dos profetas garantiu a verdade da representação da mente de Deus. O papel do homem na apresentação da Bíblia foi meramente transmitir o que ele recebeu diretamente do Espírito Santo. Isso não desconsidera a contribuição humana dentro da pesquisa histórica ou meditação teológica ou estilo linguístico e assim por diante. Entretanto, teologicamente, do ponto de vista do conteúdo, a Bíblia considera os escritores humanos como não tendo contribuído com nada, e as Escrituras são inteiramente criação de Deus. Este sempre foi o ponto de vista dos cristãos ao longo da história, desde os profetas até os apóstolos e por toda a igreja primitiva, até que a teologia liberal apareceu. Hoje, muitos querem lançar dúvidas sobre o fato de que Deus deu a palavra de Deus, que a Bíblia é meramente um livro feito por homens. Bem, a pergunta hoje que você precisa encarar é: no que você acredita? Existem de fato grandes decisões que nós devemos fazer em nossas vidas, e uma delas é se iremos acreditar no Evangelho. Em outras palavras, eu acredito que Jesus morreu em meu lugar e, portanto, nós aceitamos essa premissa e pedimos a Jesus para que venha e se torne nosso Senhor e Salvador, e Ele então irá nos inserir na família de Deus. Provavelmente a maior de todas as decisões que uma pessoa possa jamais fazer. Mas a segunda maior de todas as decisões que uma pessoa possa jamais fazer é: eu acredito que a Bíblia veio de Deus, pois isso irá determinar todas as coisas depois disso. Se ela é inspirada por Deus, ela é e tem autoridade, e ela fala comigo não apenas para a raça humana em geral, embora faça isso, mas isso fala comigo porque existe nela uma mensagem de Deus para mim. Eu posso basear a minha vida nessa verdade com absoluta convicção. E eu posso aceitar que o que ela me ensina é verdade, que ela está em terreno firme, que ela veio daquele que é capaz de conhecer o futuro
que é capaz de fazer todas as coisas. E então todas as promessas que eu li vêm da fonte, vêm de Deus. Não foi algo que o homem criou. Não são apenas bons conselhos. Esta é a própria palavra de Deus. Se Deus é de fato Deus, Ele é capaz de produzir a palavra de Deus e conservá-la para nós, em um estado que seja legível, inteligível e verdadeira. Lembrem-se de quando formos falar sobre a inerrância e a autoridade. Como iremos fazer nas próximas mensagens? Vamos voltar aos documentos originais, os registros originais. Traduções e paráfrases são produtos humanos. E nós precisamos compreender como isso tudo influencia aquilo que lemos hoje. Mas a Bíblia, em seu formato original, é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo também pode hoje revelá-la para nós. Então, uma oração que precisa estar dentre nossas orações é: Senhor, assim como concedeu a palavra, revele-a para mim hoje, ilumine a minha mente e me ajude a entender aquelas partes difíceis. E então me ajude a praticá-la em minha vida, para que se torne prática e real. Ajude-me a dar ouvidos a ela, quando ela não concorda com aquilo que a minha vida é, quando ela fala a verdade dentro do meu próprio e pecaminoso estilo de vida. Quando ela pede de mim coisas às quais eu resisto em dar, vem e me mude, em vez de eu tentar mudar a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa semana. E meu convite para você é que se volte para a palavra, estude ela, deixe que ela volte a ser uma palavra viva novamente, uma carta viva de um Deus amoroso, e aceite completamente que ela veio de Deus. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por tê-la inspirado, obrigado por tê-la dado. Não são apenas palavras humanas, não são apenas parcialmente palavras de Deus, não são apenas humanos tentando expressar ideias religiosas, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nos ajude a estudá-la e amá-la e obedecê-la. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido e fique por mais alguns instantes e assista este curto vídeo sobre os Harvesters. Deus te abençoe. We are glad to inform you that Harvesters Ministry is back again after such an effect that has been global. We've had this pandemic that has been all over the world, and Kenya was not left aside. We were also affected by COVID-19, but we thank God for the numbers that have been coming down, and now as Harvesters Ministries we are able to go to regions and be able to meet with pastors doing trainings. This is something that has been happening now this is the second month that our trainers have been going to various regions to do the training. Today we've been in Kisii. This is a new place for us, and we've been able to meet over 10 pastors here in this building here, and we were able to share with them about the vision of Harvesters Ministry. They are so glad and they are very ready to begin our training. We are having some of our other trainers who are in other counties also. They are also doing the same. And we are excited to tell you about this good news. Our partners, thank you so much for partnering with us. We are seeing people pouring out their hearts to receive Jesus Christ. And this can only happen through your help to see that this training can reach the right people who can be able to get and be able to get the people to come to the kingdom of God. So thank you so much. God bless you so much. Just to let you know that besides the numbers coming down, we are still following up the regulations. You can see myself with a mask. This is something that we are still working with it. It's still part of the regulation of the government and we are doing it. But this is not going to hold us.
down. We have to go and reach the unreached to see that the kingdom of God goes on. God bless you so much. We love you so much. Amen.